como fez com Adão e pergunta: onde tu estás? Mas que você possa falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti. As lutas vêm tentando
oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém? Saúde a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E estamos aqui, né, mais um domingo, mais um culto de adoração, mais um culto em que verdadeiramente levamos e levantamos o nome do Senhor a todos aos quatro cantos, e estamos aqui justamente para isso, para enaltecer o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a gente tem que trazer as primícias para o Senhor, e o primeiro dia da semana é o domingo, e devido a isso nós estamos aqui nesta noite. E sério, vem aqui do meu lado fazendo um favor, meu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mulher linda, né, gente? Gabriel e Iracema, cadê vocês? Eu queria que vocês viessem aqui também, por favor. Glória a Deus. A nossa igreja, ela é conhecida e reconhecida por ser uma igreja que abraça, por ser uma igreja que propriamente vive o amor de Deus, tanto que na nossa logo vem escrito: o próprio amor nos amou, né? Pega o Pedrinho ali, Biel, fazendo um favor, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Todos sabem aqui, é público, né? Não é segredo para ninguém, que a Iracema é filha do pastor Edson, que o Gabriel é genro e que o Pedrinho é neto. E devido a isso, eu entendo muitas vezes que em nossas vidas algumas coisas acontecem justamente, algumas provações acontecem em nossas vidas justamente por causa disso. E eles passaram assim 2 semanas agora de férias, né? Que a palavra me diz que todo trabalhador é merecido o seu descanso, né? E mesmo assim, o Gabriel ficou enfermo, a Iracema ficou enferma, o Pedrinho ficou enfermo, e a gente sabe, a gente entende um pouco antes, mas ficou muito latente no dia da consagração deles, que Deus tem um grande propósito na vida deles e através da vida deles. Eu queria que tu estendesse as tuas mãos para cá. Eu e a minha esposa vamos estar aqui de mão dada, representando a igreja como casal, e eles são um casal, como uma família, nós somos uma família, representando a igreja, e fazendo o quê? Cobrindo eles de oração, porque esse é o nosso trabalho contra irmãos em Cristo, cobrir uns aos outros em oração. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, quero uma vez mais, Senhor, perante a face da Tua glória, Senhor, bem dizer o Teu nome, Senhor, e te engrandecer, Pai. Quero colocar a vida do Gabriel, da Iracema, do Pedro, Pai, nas Tuas mãos, Deus, que verdadeiramente, em espírito e em verdade, tudo que não provém de Ti, Senhor, toda aprovação, toda privação, Senhor, seja derrubada agora pela autoridade do nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Aquele sangue derramado no madeiro, Senhor, foi pela vida do Gabriel, Senhor, foi pela vida da Iracema, Senhor, foi pela vida do Pedro, Pai. Então, pela autoridade do nome de Jesus, tudo que não provém de Ti, Senhor, toda armadilha, toda cilada, toda contenda, Senhor, todo esquema preparado para parar os Teus servos, Senhor, seja derrubado agora pela autoridade do nome de Jesus, porque nós cremos nesse poder. Nós cremos nesse nome, Senhor. Senhor, restabelece saúde, Senhor. Saúde emocional, saúde física, saúde financeira, Senhor. Saúde familiar, Senhor. Que verdadeiramente, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, eles possam estar aqui na semana que vem, Senhor, adorando ao Teu nome, Senhor, com plenos pulmões, Senhor, com a saúde restabelecida, Pai. É isso que te pedimos e te adoramos, em nome de Jesus. A igreja que concorda diz: amém. Glória a Deus. As crianças podem vir aqui à frente em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus, aleluia. Fica ali, filha, do lado da mamãe. Fica aí, filha, do lado da mamãe. Glória a Deus, aleluia. Estenda tua mão para cá, em nome de Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, perante a face da tua glória que estamos, Senhor, levantamos, Senhor, nossa voz e as nossas mãos sem ira e sem contenda. Queremos, Senhor, colocar cada um desses pequeninos, Senhor, perante a tua face, Senhor. Que eles, quando estiverem na sala, Senhor, possam ter um aprendizado da tua palavra, ao ponto de germinar esta palavra no coração deles, e eles possam pluralizar essa palavra onde quer que eles estejam. Abençoa a polícia sincera, Senhor, que estará com eles nesta noite. Dê um discernimento, entendimento, sabedoria, saber como conduzir o ensinamento para eles, Senhor. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de se assentar, igreja, vou fazer mais um sem levantar a mão. Só mais umas 4 ou 5 vezes. Mentira, estou brincando. Não tenho. Não, estou brincando. Está chegando, né, a festividade da nossa igreja. Todo mundo sabe que é a primeira semana de dezembro, primeiro final de semana de dezembro, né? E você já pode estar se preparando para essa festividade. Mas como, pastor André? Se preparando espiritualmente. Ore pela festividade, jejue pela festividade, porque verdadeiramente eu creio que grandes coisas Deus vem fazendo ao decorrer desses 15 anos, como nós ministramos no domingo passado. A pregação do domingo passado foi isso. O que Deus vem fazendo nas nossas vidas nos últimos 15 anos. Se a gente parar para pensar, nos últimos 15 anos, Deus moveu grandes coisas nas nossas vidas. Deus nos libertou, Deus nos salvou, Deus nos curou, Deus quebrou cadeias e correntes. Por quê? Porque dentro desses 15 anos houve um propósito no coração de Deus. E Deus olhou para cada um de nós. E foi assim com a Resgatando Vidas. Deus olhou para essa igreja, olhou para o coração do pastor Harris e falou: agora é um tempo de eu levantar um povo diferente dos outros povos, porque cada um tem sua característica. E qual é a nossa característica? Resgatar vidas com amor, porque nós somos abençoadores. Quem abençoa, abençoa alguém, mas você só pode abençoar se você é abençoado. Então aproveite essas semanas que hoje já são o dia 11. Faltam 2 semanas, 3 semanas para a nossa festividade. Comece a jejuar, orar para essa festividade. Comece a pensar numa pessoa que você pode trazer para a festividade. Porque a festividade vai ser sexta, sábado e domingo. Vão ser 3 dias. Não, o mundo perfeito é que você trouxesse uma pessoa em cada dia. Mas de repente não é isso que Deus quer na sua vida. Deus quer que você traga uma. Então ore por essa uma pessoa que você quer trazer, que você pretende trazer, que você deseja trazer. Bote ela em oração durante essas semanas, durante esses dias que ainda falta para a festividade. Fala: Senhor, eu queria tanto trazer o meu filho aqui, me dá uma estratégia. Senhor, eu queria tanto trazer a minha esposa, eu queria tanto trazer um amigo, me dá uma estratégia. Comece a orar e a jejuar por aquilo. Comece a acordar de madrugada e clamar por aquilo, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai mover o sobrenatural e a situação vai acontecer para você chamar aquela pessoa para participar dessa grande festividade aqui conosco. Amém? Amém. E falando em festividade, falando em festivo, né, não posso esquecer que dia 16 agora, domingo, às 10 horas, 9 horas, nós estaremos fazendo o nosso batismo em águas. Não, Paulo? Batismo em águas. Não, mudamos para o dia 16. Mudamos do dia 15 para o dia 16. A gente botou lá no grupo, mas a gente até botou uma logo nova lá. Por que dia 16? Porque dia 16 é domingo de manhã. Tem gente que gostaria muito que o pai, que alguém próximo pudesse vir, e se fosse no dia 15 ia ficar complicado. Então a gente botou para domingo de manhã, que é um horário que todo mundo pode ir. Então a igreja está convidada. Eu vou colocar o folder lá. Eu acho que o Gabriel já botou o folder no grupo da igreja, mas se ele não botou, eu vou botar agora, ou se eu vou botar agora no final da noite, eu coloco amanhã de manhã. Que é bom que nós estejamos lá para abraçar essas novas pessoas que estão descendo em águas, estão renascendo com Cristo. Assim como Paulo vai se batizar, tem inúmeras outras pessoas que vão se batizar também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que falar mais alguma coisa? Não, né? Falei tudo já. Glória a Deus. Aleluia.
Isso. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela é muito rica em detalhes, ela é muito rica em ensinamento, e em determinados momentos algumas palavras passam despercebidas do nosso entendimento, muitas vezes, porque a gente começa a ler, e às vezes a gente lê a Bíblia por ler, né? por hábito. E ler a Bíblia não é um hábito. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Natan, tu consegue botar aqui, filho? Se você conseguir, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Coloca aqui no telão para todo mundo ler junto, para a gente ler em comunhão, porque eu acredito que é isso que a gente vem fazer aqui nesse dia de hoje. É isso que nós viemos buscar aqui nesta noite de hoje. Porque, dependendo da tradução, você vai ver que é um momento de comunhão, é um momento de koinonia, né, onde nós estamos juntos buscando a face do Senhor. Porém, o nosso coração, ele tem uma certeza. E diz assim a palavra do Senhor. Então eu vou botar aqui para vocês verem, mas eu vou só adiantar para não tomar o tempo dos irmãos. Chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos de novo. A tradução dele está um pouco diferente da minha. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel. Isso, está ótimo, está ótimo. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Eu creio verdadeiramente, assim como na minha vida, que Deus tem uma promessa para cada um de nós aqui dentro. Porém, para isso nós temos que guardar firmemente a esperança. Porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, como é que ele faz conosco? Ele tira a nossa esperança. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou alcançar, eu não tenho capacidade, eu não nasci para isso. Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Porém, a palavra de Deus me diz: guardemos firmemente a esperança da fé, porque que Deus cumprirá as suas promessas. Que verdadeiramente nesta noite nós possamos guardar as promessas de Deus em nossos corações, que nós possamos guardar as promessas de Deus e que essas promessas alimentem as nossas esperanças, para que nós, quando acordarmos pela manhã, nós olharmos no espelho e falar: ali está um vitorioso de Jesus, ali está uma vitoriosa de Jesus, ali está alguém que é guardado pelo sangue do Cordeiro, ali está, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para a escola, eu vou sair para o meu cafajeste, debaixo da unção de Deus, porque a minha fé, a fé que eu professo em Jesus Cristo, ela me mantém de pé. A fé que eu confesso em Jesus Cristo, ela me dá esperança. A fé que eu professo em Jesus Cristo é a prova viva que Deus cumprirá todas as suas promessas. E é por isso que às vezes de manhã, ou quando você chega no trabalho, no meio de uma adversidade tão grande, as pessoas olham para você e falam assim: você é diferente, né? Você é meio esquisito, você é meio estranho. Você, não sei, a gente olha para você assim, vê você sempre feliz, sempre alegre. Até quando você está triste, você está diferente. Sabe por quê? É a esperança do Espírito Santo de Deus, firmada na sua fé em Cristo Jesus, que te torna diferente. O brilho do Espírito Santo de Deus faz que aonde você chegue, algo se transforme. A atmosfera se... Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.
Irmã Gilson, conta um escolhinho aqui para a gente, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal do povo de Deus, que é o Pai do Senhor. Amém. Vamos estar louvando ele de número 3 da harpa cristã. Número 3. Número 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tem, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. Eu estou confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Oh, os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Glória a Deus. Eu, porém, estou gozando do favor da tua lei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Quando o povo israelita começou se contentar, dando glórias a teu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra vão dizer a mesma lei, entoando aleluias a meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu rei. Glória a Deus, aleluia. Vamos também estar louvando o hino da harpa cristã de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória que conduz, só não deixe sua cruz, ser valente, ser valente, pregando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com vitória no valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, celebrando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com vitória e com valor, cheio do Consolador, ser valente, com auxílio e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer,
caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e terás o vencedor. Ser valente, ser valente, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre do amor, com vitória e por valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra o mar. Ser valente, tua vida endurecer, sempre com Jesus viver, e aqui também vencer. Ser valente, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre do amor, com vitória e por valor, cheio do Consolador. Ser valente, glória a Deus, aleluia. Vamos estar também louvando o hino 467, o hino de número 467. Ó, porque duvidas todas as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força do vento contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm pra assustar, tempestade do mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele
Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos agora adorar o Senhor de uma forma diferente agora. Alice, me ajuda, filha, fazendo um favor, dá um pulinho aqui, rapidinho, para me ajudar. Já nem vim aqui na frente, não. Fazendo aquela caixinha ali, pega aqueles envelopes ali e distribui para os irmãos para mim, por favor, em nome de Jesus. Natan, vai se preparando aí. Amém, glória a Deus. Em Lucas, capítulo 21, Deus fala de algo que nós vamos fazer agora. Deus relata uma história e que nós vamos fazer agora, porque não sei quem escuta a Rádio 93 aí, aos domingos de manhã tem o Estudo 93, e ele está explicando o que são parábolas, né? Que parábolas são histórias que trazem uma narrativa de algo real que nós podemos viver, porém são histórias fictícias. E agora eu vou ler uma parábola para os irmãos. E a epígrafe do texto diz assim: a oferta da viúva pobre. É algo que todos nós cansamos de ler, de ouvir e de saber. E olhando ele, disse Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus: em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu a todo o sustento que tinha. Aí, isso é Novo Testamento. Eu gosto sempre de traçar um paralelo com o Antigo Testamento, né? Porque a gente vive na era da graça, onde Jesus Cristo já veio, já pagou o preço por mim e por você. Porém, na era da lei era um pouco diferente, no Antigo Testamento era um pouco diferente. E a palavra de Deus me diz que existiam 2 irmãos, Caim e Abel. E Abel pegava as primícias e adorava a Deus. Caim não, Caim fazia mas o que diferenciava Caim de Abel não era as primícias que Abel dava ao Senhor, mas era a fidelidade dele, o compromisso dele com a palavra de Deus, era o compromisso dele com Cristo. E é isso que eu trago nesse momento, porque segundo a parábola, a viúva deu tudo o que tinha. Ela não viu, ela não olhou para a direita, ela não olhou para a esquerda, ela não pensou no pagamento lá na frente, ela não pensou no que ela podia fazer, ela pegou e deu tudo o que tinha. Em alguns lugares, as pessoas usam esse versículo para extorquir, para tirar tudo que você tem e dar na casa do Senhor. Mas aqui na Resgatando Vidas, nós temos total liberdade para ministrar esse versículo. Por quê? Porque eu não recebo salário, o pastor Récio não recebe salário, o pastor Lorival, que veio aqui agora pregar, não recebe salário, a gente não pagou, nem o Uber do pastor Lorival a gente pagou. Então assim, a gente tem total liberdade para falar esse versículo, porque a gente não está aqui para arrancar dinheiro de ninguém. E todo mundo sabe que nós temos uma prestação de contas. E nessa prestação de contas que é colocada nesse telão aqui, toda a igreja sabe para onde vão os recursos da igreja. Então, nesta noite, se Deus colocou no teu coração o desejo de ofertar nessa casa, se Deus colocou no teu coração o mesmo desejo, se arde no teu peito a mesma questão que ardia no peito dessa viúva, que você possa ofertar com amor, sem medo nenhum, sem melindre nenhum, porque verdadeiramente aqui nós pregamos e vivemos a palavra de Deus. Tudo que é trago, todos os dízimos e ofertas que são tragos para a casa do tesouro são revestidos na igreja, no banco, na internet, na luz, na água, no aluguel, numa ajuda que a gente dá para um irmão, numa ajuda que a gente dá para uma irmã, por alguém de fora que às vezes bate na porta, ou então liga para o pastor Récio, desesperado. Quantas vezes já ligaram para o pastor Récio teve que tirar recurso
da nossa igreja para ajudar uma igreja irmã, às vezes, que estava precisando de pagar uma luz, pagar uma água, alguém que estava desesperado para pagar uma dívida. A gente tirou do recurso da igreja para ajudar essa pessoa a saldar essa dívida. A pessoa depois nos ressarciu. Sabe por quê? Porque nós somos abençoadores. E para sermos abençoadores, nós não podemos ser negligentes com a obra do Senhor. Então, o meu dízimo é depositado na casa do Senhor. O dízimo do pastor Regis é depositado na casa do Senhor. E todo o dízimo de todos nós aqui, que é depositado na casa do Senhor, é revestido na casa do Senhor. Então a gente fala com muita tranquilidade, com muita propriedade e com muita tranquilidade sobre dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque a gente deita no travesseiro e fica tranquilo. Porque o dinheiro da igreja é da igreja. Porque eu tenho o meu trabalho, o pastor Regis tem o trabalho dele, o pastor Olival tem o trabalho dele, hoje ele recebe por isso, porque ele já trabalhou lá atrás, ele já contribuiu, e hoje ele recebe por isso. E nós, cada um de nós é remunerado pelo que nós trabalhamos lá fora, não pelo que nós trabalhamos aqui dentro. Porque aqui dentro a gente trabalha por amor, aqui dentro a gente trabalha por um chamado. Eu trabalho aqui dentro por um chamado. O pastor Orival trabalha aqui dentro por um chamado. O pastor Regis trabalha aqui dentro por um chamado. E jamais uma coisa que é linear no nosso pensamento, tanto o meu, como do pastor Orival, como do pastor Regis, a gente jamais cobrou um real para fazer a obra de Deus. Não importa se é pregar, não importa se é pintar uma parede, não importa se é levar alguém para lá, trazer alguém para cá, nós nunca cobramos um real por isso. Sabe por quê? Porque Deus nos capacitou para isso. E se Ele nos capacitou, é porque Ele tem uma obra na nossa vida. E a gente não pode cobrar por uma coisa que não é nossa, que pertence a Ele. Amém? Coloque seu envelope para o alto, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, quero uma vez mais, Senhor, perante a face da Tua glória nesta noite, Senhor, te agradecer e bendizer o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. E te pedir, Senhor, que abra as comportas do céu sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está ofertando, Senhor, que está dizimando na Tua casa, Senhor, que Tu possa, Senhor, suprir 7 vezes mais a necessidade desse irmão, dessa irmã, Senhor, que aonde ele não vê solução, Senhor, Tu possa abrir as portas, Senhor, que aonde ele não vê, Senhor, as circunstâncias mudar, Senhor, Tu possa mover o quadro, Senhor, e pintá-lo de forma diferente. Pai, se tem algum irmão, alguma irmã meu, Senhor, que nesse momento, Senhor, está ofertando como essa viúva, Pai, ofertando pela fé, Pai, que Tu possa agora multiplicar, Senhor, multiplicar a sua fé, Senhor, ao ponto dela ver o sobrenatural acontecer no seu lar, na sua vida financeira, na sua saúde, nas suas finanças, Pai. Senhor, continua sendo com a igreja resgatando vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois hoje é dia 11, Senhor, e todas as nossas contas já estão pagas, Senhor. Isso é fruto da fidelidade dos Teus santos, Senhor, mas também é fruto da Tua unção e da Tua glória sobre as nossas vidas. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Natan, louva aqui pra gente, filho, em nome de Jesus. Pai do Senhor, todos os irmãos. Clica para mim lá no meu telefone. Obrigado. No telefone mesmo, está assim aí. Obrigado.
Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, minha essência, meu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular, meu jardim particular. Sempre esqueço. Aleluia. Queria que ele se colocasse de pé. Vamos receber o preletor da noite, o pastor Dorival Felipe. Vai estar trazendo a mensagem da parte de Cristo para as nossas vidas nesta noite. Queria que você, por bondade, estendesse a sua mão aqui para frente, em nome de Jesus, para a glória de Deus, soberano Deus e eterno Pai. Deus, Tu és todo-poderoso, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, para que Tu use uma vez mais o pastor Dorival, Senhor, com poder e com graça, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, ele se preparou, Senhor, para este momento, para esta oportunidade, Senhor, que ele tem que falar da Tua palavra, de ministrar a Tua palavra, como Tu assim o chamaste, o convocaste, Senhor, e o ordenaste, Pai. Mas, Pai, que não seja Ele falando, mas o Teu Espírito, que não seja Ele ministrando, mas a Tua unção, que não seja Ele neste culto agora, Senhor, mas seja a Tua graça, a personificação da Tua unção nesse momento, Pai. Faz o sobrenatural acontecer. Desce com a Tua unção, Deus, sobre a vida do Teu servo, Senhor. Rasga o céu sobre este lugar, Senhor, e que os nossos corações, Senhor, sejam receptivos à Tua palavra, que os nossos ouvidos, Senhor, não estejam tampados para ouvir a Tua voz, e que a nossa mente, Senhor, não esteja cauterizada para aprender sobre Ti, Pai. É isso que eu te peço nessa noite. Salva, liberta, transforma pelo poder da Tua palavra, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. A igreja que concorda diz: Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. Uma passagem bastante conhecida. A parábola das 10 virgens, Mateus, capítulo 25. Estudei buscar para o céu de vida, o cordeiro prometido voltará. A partir do versículo número 1.
Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, diz assim a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. Aí encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e outras traduções de 5 eram loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite das vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então, levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora para sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 25 e capítulo 24 da nossa Bíblia, da Sagrada, Jesus ele fala sobre os eventos dos finais do tempo. Especificamente ele fala sobre a sua volta e o que iria acontecer. Se você observar a palavra de Deus dentro desses 2 capítulos, né, que eu citei agora, você não vê Jesus falando sobre a vinda do Filho do Homem, você vai ver Jesus falando sobre a parábola da figueira, vocês vão ver Jesus falando sobre a parábola do testamento, e vocês vão ver Jesus falando sobre a parábola das virgens, a qual nós lemos agora. Vocês acompanharam. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, a primeira coisa que vem à nossa mente é: o que foi que Jesus quis dizer com essa parábola? Porque toda parábola nos traz um ensinamento. Jesus aqui na parábola das 10 virgens, ele está nos falando a respeito da volta do Filho do Homem, a respeito do noivo que é Jesus Cristo, ele próprio, que viria voltar para buscar a sua igreja. Curioso é que quando Jesus ele começa a falar sobre esta parábola, ele fala sobre 10 virgens. O que seriam essas 10 virgens? Curioso é que a gente pensar que o número 10 é um número cheio, é um número completo. Segundo alguns estudiosos bíblicos, eles dizem que o número 10 é o número completo, é o número da exatidão. Mas quando você olha para o que está escrito no primeiro versículo, você vai ver que Jesus está falando sobre noivas. E quando nós comparamos noivas com a igreja, nós vamos ver que Jesus está falando especificamente da sua igreja. Então, quando você olha para o que Jesus está dizendo, ele está dizendo: eram 10 igrejas, eram 10 noivas, e essas 10 noivas estavam aguardando a volta do noivo, a vinda do noivo, a chegada do noivo. Mas Jesus também era diverso nos primeiros versículos que o noivo iria demorar um pouco. O noivo iria demorar. E pelo fato do noivo demorar, essas 10 igrejas, essas 10 virgens, em determinado momento, iriam adormecer. Mas adormecer não quer dizer ficar desatento. Adormecer não quer dizer você não estar preparado. Adormecer não quer dizer que você não esteja esperando que o evento aconteça. Mas você vê aqui que acontece um fato interessante. 5 noivas dessas que dormiram, porque as 10 dormiram, está escrito aqui que Jesus falou que as 10 dormiram. 5 delas
não estavam preparadas. 5 delas, que cochilaram na hora, pensaram assim: vou levar só esse pouquinho aqui, que deve ser o suficiente para aguardar o noivo chegar. Mas na hora que o noivo chegou, elas falam, quando ouviram que o noivo está chegando, as outras dizem assim: olha, o meu azeite eu não vou te emprestar não, porque se eu te dar o meu azeite, vai faltar para mim. Corre lá em quem vende, compra o azeite, porque ele ainda não chegou, está quase chegando. E quando ele chegar aqui, minha filha, já era. E elas correram para pegar o azeite. Só que não deu tempo. Por quê? Porque elas não estavam preparadas naquele momento. E lhe faltou o azeite. Quando o noivo chegou, 5 não estavam lá. E as que estavam lá, ele convidou para adentrar as bodas. E adentrando as bodas, o que ele faz? Ele fecha a porta. Então, quando eu comparo essas 10 virgens a 10 igrejas, eu imagino o seguinte, que Jesus está falando: metade das igrejas que existem na face da terra não vão entrar na boda do Cordeiro. Por quê? Porque eles não estão preparados. Por quê? Porque eles estão dispersos. Metade. 5 entrarão, 5 ficarão de fora. E aí, meu querido, eu fico pensando assim: meu Deus, mas por que será que vai acontecer nesse exato momento aqui agora? Por quê? Porque era noite. A palavra diz que era meia-noite. E se elas ficaram do lado de fora, aonde que elas ficaram? Elas ficaram na escuridão. Elas ficaram na penumbra. Quando você avalia as outras parábolas ditas pelo Senhor Jesus, por exemplo, na parábola dos 10 talentos, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, falando para os servos bons e fiéis: vocês podem entrar no gozo do Senhor. Mas o último servo que não foi bom e nem foi fiel, ele chama os servos deles e fala assim: amarra ele e joga eles nas trevas exteriores. Aonde foi que as outras noivas ficaram? Nas trevas exteriores. E aí eu fico pensando: que trevas exteriores seriam essas? Seria o Seol? Seria o inferno? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Jesus aqui está falando exatamente sobre o arrebatamento da igreja quando ele voltar. Porque quando Jesus voltar, as trombetas irão soar nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Quando Jesus voltar, somente aqueles que estão preparados vão ouvir a trombeta tocar. Quando Jesus voltar, aqueles que estão preparados vão subir. E aqueles que não estão preparados vão ficar. E aqui nesse caso aqui, 5 das noivas ficaram do lado de fora. E aonde que foi que elas ficaram? Amados, eu sou pré-tribulacionista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que antes da grande tribulação, Jesus vai retirar a sua igreja da terra. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que quando Jesus voltar, as trombetas irão soar e aqueles que estão preparados, Jesus vai levar para a sua glória. É isso que eu creio. E é isso que eu passo para vocês aqui, porque eu creio dessa forma. Embora tenham pessoas que acreditam diferente, acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação, mas eu não creio nisso, porque aqui diz que o noivo veio e levou aquelas que estavam preparadas. Aqui diz que Deus vai levar aqueles que estão preparados para a boda do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Então, pensando dessa forma assim, eu fico imaginando o seguinte: o que levou, o que vai levar 5 igrejas, ou 50% das igrejas a não subirem, 50% das igrejas a não ficarem, 50% das igrejas não vão seguir o noivo? Amados,
Existe uma coisa que nós devemos fazer diante do Senhor. Primeira coisa que eu coloco diante dos irmãos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Ele deu uma missão a 70 discípulos dele. E os 70 discípulos voltaram felizes da missão que Jesus deu. Um tinha expulsado demônio, outro curou enfermo, outros conseguiram a transformação de vidas através do nome de Jesus. E voltaram todos eles alegres e passando um relatório ao próprio Senhor Jesus do que tinha acontecido. Aí o Senhor Jesus se voltou para eles e falou o seguinte: alegrai-vos sim, não porque os demônios se submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí, eu fico imaginando o seguinte, que dentro dessas 5 igrejas aqui, as pessoas se preocuparam com tudo na vida, menos de examinar a si mesmo. Porque a Bíblia nos adverte: examine-se o homem a si mesmo. E muita gente está perdendo a sua salvação porque não está examinando a si mesmo. E por causa disso, muitas igrejas não vão subir. E que igrejas são essas? Por exemplo, igrejas que permitem tudo, não vão subir. Ah, você não tem como afirmar isso. Igrejas liberais demais, não vão subir. Por exemplo, determinada vez eu fui num determinado lugar, né? Eu cheguei lá, olhei, eu andei muito em comunidade, aí no cabo do fuzil do sujeito estava escrito assim, ó: só Jesus salva. Beleza, a gente ora, a gente intercede, a gente clama a Deus por aquela vida, a gente clama, mas aquela vida não se converter, ela vai subir? Não vai subir. E eu não posso ser permissivo. Eu tenho que falar a verdade para ele. Eu tenho que chegar para ele e dizer assim: meu amigo, se você continuar nessa vida e você morrer nessa vida, você não vai subir. Não vai. Igreja liberal demais. Eu, quando vejo essas igrejas que são extremamente liberais, assim, essas coisas todas, a pessoa diz assim: você tem que acompanhar o modernismo, você tem que acompanhar o que está acontecendo hoje em dia. Eu vou contar uma coisa para vocês. A minha avó, ela era da Igreja Batista, e ela gostava muito de escutar rádio. Sabe o que ela escutava muito no rádio dela? Uma coisa que hoje em dia está fora de moda nas igrejas, porque tudo é modismo agora, né? Chamada cruzada. Alguém aqui vai falar sobre isso? Então tem lá, vai ter a cruzada de Benin, vai ter a cruzada de Billy Graham. Nossa, Billy Graham no Maracanã cheio. Aí você chegava lá para ouvir lá o que estava acontecendo. Todo mundo abarrotando o Maracanã para ouvir o Billy Graham falar. Era pouco louvor e muita palavra. Era pouco louvor e muita transformação de vida. Vidas transformadas, enfermos curados, coisas tremendas aconteciam. E você via aquele negócio todo, você ficava maravilhado. E eles não chamavam aquilo de quê? Cruzada. Hoje em dia não, hoje em dia vai ter um show gospel, um evento gospel, bacana. Eu assisti uns dias aí, um tempo atrás, eu estava assistindo um evento desse pela televisão. Aí me aparece um camarada, nada contra, o rabinho de cavalo dele, o bico na orelha assim, outro aqui, bermudinha, tá? Cheio de tatuagem na perna. Aí ele está lá se aquecendo. Daqui a pouco o camarada pega e chama ele para entrar no palco. Aí ele entra pulando assim. Aí ele pega assim: vamos dar um soco na cara do diabo! Yeah! Tinha jogo de luz, tinha fumacinha lá, interessante, né? Tinha fumacinha, tinha uma aparelhagem de som impecável, tinha coral, tinha tudo. Mas era muito louvor. Palavra? Nenhuma. Vidas transformadas? Nenhuma. Cura divina? Nenhuma. Pessoas se derramando diante do Senhor, entregando sua vida para Jesus? Nenhuma. Aí eu pergunto: será que essa igreja vai subir? E por aí vai.
igrejas, meu amigo, que só a misericórdia de Deus, e vocês sabem disso. Tem igrejas, por exemplo, em que os líderes da igreja não perdoam ninguém. E Jesus falou assim: perdoa 70 vezes 7, Pedro. Se serviu para Pedro, tem que servir para mim também. E 70 vezes 7 não é uma unidade de medida de 490 vezes. 70 vezes 7 significa perdoar até o final dos tempos. Porque é isso que 70 vezes 7 fala sobre o final dos tempos. Aí ele fala: pô, isso aí é uma outra história que eu escutei. Um pastor de uma igreja renomada teve a capacidade de pegar o microfone e dizer assim: obreiro comigo, eu piso na cabeça e mato na unha. Que isso, meu irmão? Aonde é que Jesus ensinou a gente a proceder dessa forma? Até quando Jesus queria puxar a orelha de alguém, ele fazia isso com amor. Ele fazia isso e falava assim: olha, você erra por causa disso, disso e disso. Aí as pessoas se derramavam diante do Senhor. Quando Jesus chegou para a mulher que estava na mulher samaritana, Jesus não chegou lá jogando as coisas na cara dela. Jesus chegou para lá e falou assim, ensinando a ela e mostrando a ela as coisas pelas quais ela tinha passado e sofrido na vida. E aquela mulher olhou para ele e falou assim: é profeta. Ele falou tudo da minha vida. E a mulher, ali ela ficou tão impactada com o que Jesus falou para ela, que ela se transformou em uma pregadora da palavra do Senhor. Transformação de vida. Jesus quer vidas transformadas. Glória a Deus. Essa é uma das igrejas, meus queridos, que não vai subir, porque Deus mandou: perdoa. E outra coisa, perdão, você dá o perdão, não é que você esteja fazendo um bem enorme para outra pessoa. Você está fazendo bem para ela, mas você está fazendo bem maior para você. Porque pessoas que acumulam mágoas, pessoas que acumulam ira, pessoas que acumulam ódio, elas ficam doentes. A Bíblia fala sobre isso. Pessoas que pegam câncer, pessoas que têm problema no coração, problemas que têm problemas patológicos terríveis. Às vezes, é uma simples falta de perdão. Bastava dizer: eu te perdoo, e pronto, ficava curado. Mas não consegue se libertar desse tipo de coisa. A gente tem que aprender: ah, mas eu não consigo perdoar. Aprende, meu irmão. Vai na força, vai na fé. Jesus, eu não consigo, mas contigo na minha frente eu vou conseguir. E você consegue. E ali Deus vai trabalhar na tua vida. Igreja de pessoas que não fazem nada para Deus. Igrejas inúteis. Pessoas que Deus quer usar para fazer grandes coisas, dar grandes talentos, e não aproveita o talento que tem. É isso que Jesus fala na palavra dos 10 talentos. Deu um, o cara multiplicou por 2. Deu 2, o cara multiplicou por 4. Deu outro cara pegou um talento e enterrou. Aí Deus falou para ele assim, Jesus falou para ele assim: vem cá, por que você não pegou esse talento aí e deu para os outros para fazer aquilo que você não fez? Ah, porque eu temi o Senhor, porque o Senhor é malvado, o Senhor é terrível. Ah, é? Então tá bom. Ó, pega esse sujeito aqui e lança na estrada dos exteriores. Igrejas que não vão subir. Curioso é que quando você para raciocinar em cima dessa parábola que foi lida nessa noite, você vai observar que Jesus não está falando do traficante, Jesus não está falando de prostituição, Jesus não está falando daqueles que falam mal dos outros, Jesus não está falando de pessoas comuns, daqueles pecados que já tem relacionado na Bíblia, dos quais a gente não deve proceder, que a gente não deve fazer. Jesus está falando diretamente com a igreja. E aí vem a reflexão: meu querido, tu já imaginou estar achando que está tudo bem com você, e de repente Jesus vem e você fica? É uma reflexão profunda que eu peço que a igreja faça nessa noite, porque realmente nós temos que examinar a nós mesmos, para que nós mesmos estejamos aptos a subir na hora que a trombeta tocar. E Jesus aqui, ele não está falando de pecados comuns, ele está falando da igreja. E acontece o seguinte:
que depois que a porta foi trancada, as pessoas que ficaram do lado de fora ficaram onde? Ficaram na grande tribulação. Pode observar, a palavra não diz que jogou no inferno, a palavra diz que foi lançado nas trevas, e o que vai ser a grande tribulação, dias de trevas, dias em que o inimigo vai operar de todas as formas, de todas as maneiras, e as pessoas que não subirem naqueles 50% e ficarem naqueles outros 50%, agora eles vão ter que contar com eles mesmos para que haja ainda uma possibilidade de salvação. Como assim? Eu explico. Agora, você pode chegar e dizer assim: é fácil, é só aceitar Jesus que eu estou salvo. Realmente, é verdade. Você aceita Jesus, que pagou um alto preço pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida. E mediante a isso, ao reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque foi Ele quem pagou o alto preço, aí você vai ser salvo. Amém? Amém. Mas aí, quando chegar o momento da grande tribulação, meu amado, você só vai poder contar com você mesmo. Você, conhecedor da Bíblia, que ficar aqui para a grande tribulação, que não subir na primeira vinda do Senhor Jesus, onde Ele só vai aparecer para aqueles que são salvos, aqueles que ficarem aqui, conhecedores da Bíblia, vão lembrar o seguinte: caramba aí, agora pegou. Por quê? Porque se eu não adorar a imagem da besta, a besta vai me consumir. Se eu não fazer aquilo que o falso profeta está mandando, eu vou morrer. Mas, se por outro lado eu me ajoelhar diante da besta do falso profeta, no final dos tempos, lá no livro de Apocalipse, quem vai ser consumido sou eu. Aí quem vai me matar vai ser o próprio Deus, e essa vai ser a segunda morte. E aí, como é que fica? Vai ter que suportar as torturas, vai ter que suportar a pressão, e aí você vai ter que pagar com o teu próprio sangue, quando antes você tinha o sangue de Jesus para te livrar de todo mal, de todo pecado. Porque o sangue de Jesus tem poder, e Ele nos livra de todo mal. E agora, quem é que vai te livrar de todo mal? Quem é que vai interceder por você? Essa é a última possibilidade de salvação diante do Senhor. Um dilema: ou eu adoro a besta, ou eu morro e sigo a Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, diz o seguinte: deixa eu lá, um momentinho, queridos. Para ficar bem claro isso que eu estou falando nessa noite. Diz assim: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi alguns dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos adoraram a besta, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão. E viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que passarem pela grande tribulação e rejeitarem a imagem da besta, terão uma única oportunidade: morrer e não negar Deus, morrer e não negar o sacrifício de Jesus. Vão ser cruelmente perseguidos, vão ser cruelmente massacrados, mas não podem negar ao Senhor. E aqueles que morrerem naquela época serão ressuscitados, e segundo essa palavra que eu li aqui, reinarão com Cristo durante 1000 anos no reinado de Jesus, aqui na terra, durante 1000 anos. É o que está dizendo essa palavra aí, para que fique bem claro. Ô glória, vou meu papel.
Amados, Deus, Ele requer a posição da sua igreja diante dele. Eu sei que é muito bom você orar por uma pessoa e ver ela curada. Eu sei que é muito bom você pregar a palavra de Deus e ver vidas transformadas. Eu sei que é muito bom a gente fazer a obra de Deus e a gente ver os frutos daquilo que a gente faz diante do Senhor, a gente realmente se alegra. Todos aqui já passaram por isso, acredito. E a gente se alegra quando uma pessoa, a gente consegue levar uma pessoa para Jesus e ver aquela vida transformada diante do Senhor. Mas a palavra que eu trago nessa noite é para que nós venhamos a fazer uma reflexão sobre nós mesmos diante do Senhor. A palavra que eu trago nessa noite é para que a gente busque mais ao Senhor. A palavra que eu trago nessa noite é para que a gente não se esmorreça, que a gente não pense em voltar atrás, que a gente não volte aos velhos hábitos. A palavra que eu trago nessa noite é que verdadeiramente a gente leve todas as nossas causas e derrame diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é perdoador e Ele nos ensina. É Ele, através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e do juízo. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus e nem estamos nos dando consciência de que nós estamos fazendo coisa errada. É verdade. Por isso que Jesus fala, e eu bato nessa tecla mais uma vez: examine-se o homem a si mesmo. E estamos numa época, amados, em que a gente verdadeiramente devemos estar vigilantes, porque a palavra que foi lida nessa noite, ela termina com isso: vigiai. Vigiai. Por que disso, meu amado? Meu querido, quantos creem que nós estamos já no final dos tempos? Quantos aqui creem que falta muito pouco para Jesus voltar? Quantos aqui creem que de repente a gente indo para casa, as trombetas podem tocar de uma hora para outra e Jesus arrebatar a sua igreja? Tudo está indicando para isso. Nós já estamos no princípio das dores. Coisas que nunca aconteceram aqui no Brasil estão acontecendo. Vocês viram o que aconteceu no sul desse país? Vocês têm acompanhado o que está acontecendo no mundo todo? Como a natureza está se revoltando contra o homem em todas as partes do mundo? Vocês estão acompanhando os fatos, os acontecimentos e como é que a situação geopolítica do planeta está mudando tão rapidamente? A Europa antigamente era, vamos dizer assim, era aquela coisa mais linda do mundo. Todo mundo um dia sonhava em ir para a Europa e passar um tempo lá, ou conhecer pelo menos. A Europa agora virou um país muçulmano. E o que é que os muçulmanos fazem? Aquilo que eles estão fazendo no Sudão. Ainda não começaram, mas na hora que eles tomarem o poder, eles vão começar a fazer. Vão colocar as mulheres de burca, a cabeça para os pés, e vão decapitar todo mundo que eles acharem que é infiel. E quem é infiel? Eu sou cristão, infiel. Sou budista, infiel. Eu sou homossexual, infiel. Eu sou prostituta, infiel. E não tem conversa com eles. Tudo deles termina na violência e na espada. Porque assim o Alcorão ensinou a eles. Vocês um dia tiverem oportunidade de pegar o Alcorão e ler, vocês vão ver coisa lá tipo assim: entre na cidade, mate os homens, abuse das mulheres e escravizem as crianças. Porque eles são infiéis, é isso que eles merecem. Foi isso que o Maomé ensinou para eles. E é isso que eles fazem no mundo todo. E eles estão se alastrando pelo planeta de uma forma absurda. E isso tudo foi predito pelo Senhor que iria acontecer no final dos tempos. Estamos nos finais dos tempos. E eu peço à igreja que faça o seguinte: vigia. Olha para o céu, para o alto, de onde vem o nosso socorro ele vem do Senhor. Não, mas Jesus não voltou, está demorando demais. Beleza, está demorando demais. Quem é que disse que de repente, de hoje para amanhã, você não pode partir dessa terra? Tem gente que vai fechar o olho hoje e não vai acordar amanhã. Vai partir para a eternidade. Acha que tem todo o tempo do mundo e não tem. Essa pessoa já se encontrou com o Senhor, porque a palavra de Deus é a seguinte: quanto àquele que morreu, meu amigo, segue seu juízo.
Aleluia. E que nós tenhamos um juízo perfeito diante do Senhor, para que naquele grande e glorioso dia, ao tocar as trombetas, nós possamos subir. Você, meu querido, que ouviu essa palavra nessa noite, você ouviu o que está para acontecer brevemente, quando o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Que você não esteja despercebido como aquelas 5 virgens, nessas ou loucas, como dizem em outras traduções, mas que você entenda essa palavra de despertamento, que essa palavra entre na sua mente, que ela vá ao seu coração, e você venha a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor se abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre das falsas doutrinas, das falsas igrejas. Que o Senhor te ensine, que o Senhor te guarde no caminho dele, para que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aceita Jesus como Salvador, se coloca na posição do Senhor, e o mais ele fará. Amém? Eu agradeço pela oportunidade de nós. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra de reflexão, uma palavra que traz à nossa memória uma coisa que é sempre dita aqui, né? O importante não é como a gente começa, o importante é como a gente termina. E como é que está a sua caminhada aí? Porque para saber como você termina, você tem que parar e analisar a sua caminhada, como é que ela está agora. Amém? Estamos encerrando esse ato de culto, onde verdadeiramente nós fomos impactados e falados, e foi a oração que eu pedi, né? Que Deus falasse nos nossos corações, e eu creio verdadeiramente que Ele falou no coração de cada um de nós. Porque eu vejo o rostinho de cada um de vocês aqui agora. Eu não sei se o pastor Lorival teve essa oportunidade, conseguiu, ele estava prestando atenção na administração, mas se a gente olhar para o rostinho de cada um de vocês, se eu tivesse um espelho, cada um está com um olhar reflexivo, um olhar pensativo, pensando: será que eu estou no caminho certo? Então, você tem como saber isso, assim como o pastor Lorival nos orientou e no Espírito Santo de Deus nessa noite. Essa noite, quando chegar no celular, ore, pergunte a Deus: Senhor, a minha caminhada, como está a minha caminhada? Fala comigo, Deus. Eu preciso ouvir a sua voz. A gente precisa ter o hábito de ouvir a voz de Deus, de ser sensível à voz de Deus. E quando você estiver lá com seu joelho dobrado, conversando com Deus, coloque o pastor Lorival e sua família em oração, porque verdadeiramente, quando nós estamos aqui, nós somos provados e privados do que nós ministramos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, pois verdadeiramente esta noite foi uma noite de salvação, foi uma noite de cura e uma noite de transformação. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos nesta noite, Senhor, de louvar o teu nome no meio de louvores, de te adorar, Senhor, com os hinos da harpa que foram tocados. Pai, queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos enaltecer o teu nome na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em pé, Senhor. Senhor, professando a nossa fé em Cristo, Pai, porque assim temos liberdade, Senhor, para isso, Senhor. Deus, que verdadeiramente, Senhor, Tu possa tomar essa semana nas tuas mãos, Senhor. Que cada dia dessa semana, Senhor, seja tocado, Senhor, seja preparado por Ti, Senhor, para nós. Senhor, prepara o nosso lar, prepara o nosso caminho para casa, Senhor. Que o nosso lar, Senhor, seja um pedacinho do céu, Senhor. Seja a extensão, Senhor, Senhor, da Tua glória sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família aqui representada nesta noite. Que a Tua unção e a Tua glória possa mover o sobrenatural na vida de cada um, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço pela vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Lorival, dá para essa apostólica para a gente morrer. Todos juntos? Agora sim, todos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja
pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte de uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Bom em paz, que Deus abençoe a todos.